a gente vai trabalhar, pelo menos eu vou estar trabalhando a paisana, por motivos aqui alheios à escolha. Mas vamos fazer o seguinte, hoje o que a gente vai trabalhar são um pedido que fizeram assim, das possibilidades de prática corporal voltadas ao desenvolvimento técnico do Aikido, só que não necessariamente vinculadas à tradição do Aikido. Então, assim, o que a gente chama de Funakogi-Undo, Sai-Undo, Tenkan, Irimi Tenkan, as estruturas de torção de punho, Kotegae, Shisankyo, Ionkyo, Gokyo. Normalmente a gente aprende isso dentro de uma estrutura metodológica oriental. Né? Oriental especificamente do Aikido, porque também varia de arte marcial para arte marcial. O que eu quero trabalhar com vocês hoje, de uma forma assim resumida, seria algumas possibilidades de movimentação de corpo, não tão vinculadas à arte do Aikido, né, à tradição técnica do Aikido, porém que deem uma estrutura corporal para a prática tradicional. Antigamente o pessoal falava muito isso. Por exemplo, você vai fazer um karatê tradicional ou uma arte marcial tradicional, todas têm uma preparação física. Se vocês pegarem o karatê, mesmo o karatê Shotokan, que é um dos mais modernos, né? Se não o mais moderno, o Goju-ryu, o Kyokushin, ou mesmo sistemas talvez mais tradicionais ainda do que o karatê, vocês vão notar que todos têm uma preparação física. Eles existem um trabalho dentro dessa configuração de prática marcial deles, específica do estilo, onde eles vão estar desenvolvendo a parte corporal, a parte física. Lógico, tentando sempre manter um pouco próximo desse contexto da arte marcial específica, porém sempre com um trabalho corporal, seja de fortalecimento, de alongamento, etc. O que a gente vai trabalhar hoje é uma coisa bem simples, tá? Que eu sempre gostei, que foi um pouco dessas estruturas de prática que vem do Saito Sensei, de Morihiro Saito, que é utilizar o trabalho do Boken, movimentos, tá? Onde a gente vai criar flexibilidade nos punhos, um pouco de alongamento corporal, fortalecimento muscular, especialmente musculatura do tronco, né? Essas musculaturas que pegam musculatura de cima, peitoral, musculatura das costas, que são músculos que a gente trabalha muito no Aikido. Por mais que a gente fale que o Aikido não tem trabalho físico, tem o fortalecimento, mas não assim de forma tão direta, pelo menos não usualmente, que é o que a gente vai fazer hoje. Então vamos lá, deixar de falação? Eu vou para arrumar a câmera e eu já religo. Pessoal, lógico que trabalho com Boken dentro de casa, ele é limitado pelo espaço que a gente tem. Então se vocês por acaso não tiverem essa disponibilidade de espaço seguro para praticar, façam sem o Boken. Pode ser com um bastãozinho pequeno, apenas para dar o apoio, especialmente essa coisa da empunhadura das duas mãos. A ideia, a gente vai fazer simétrico e assimétrico. Então a gente vai fazer tanto com movimentos assim unilaterais, digamos assim, movimentos unilaterais usando uma das mãos ou um braço e movimentos usando os dois. Bom, vamos lá. O que eu vou pedir? Um trabalho bem simples que a gente já faz durante, pelo menos a gente praticou bastante durante aquecimentos, pré-aula. Eu vou pedir um movimento de corte, né? Estou me abaixando um pouquinho só para visualizar. O movimento de Shomen Uchi, que seria aquele movimento de Shomen de frente, Uchi batida, que ele relaciona o corte da espada, o ato de batida com o Boken, que seria a representação com madeira, que a gente usa no braço, né, na mão, que é o Tegatana. Aquela batida com a base da mão no topo da cabeça. Seria a representação desse movimento de ataque. É um ataque. Então vamos lá. O que eu vou pedir? Unilateral. Braço direito, dedinho e polegar segurando firme. Deixa eu aproximar para a visualização. Vou pedir para vocês colocarem, aliás, só um minutinho, deixa eu acender a luz. Vai ficar mais prático para vocês. Acho que agora fica mais iluminado, fica um pouco melhor. Palma da mão, o Boken ele vai ficar dentro, o cabo, tá? Eu fecho o polegar, fecho o dedinho e o encaixe da espada ela vai ficar dentro da mão, dançando um pouco. Não é para fazer isso daqui. Mas também não adianta vocês segurarem com o indicador aqui e soltar o resto. Então o dedinho tem que estar segurando aqui. Então polegar e dedinho empunhadura.
O cabo, ele vai estar dentro da mão. Durante a movimentação, vocês vão sentir a pressão da parte aqui do cabo na palma. Especialmente nessa parte de baixo do dedão, onde tem essa curvatura, né? Ele acaba encaixando como se fosse uma almofada certinho. A gente vai fechar e a outra mão vai ficar livre. Como é um movimento unilateral, ele é de fortalecimento da musculatura do tronco. Então, tórax, né? Peitoral e musculatura das costas. Ombros também. O movimento ele vai ser simples. Eu vou fazer de frente primeiro para visualizar. Vou pedir para vocês... na verdade, são duas formas. Vocês podem fazer em Shizentai, que é aquela posição natural, né? Os pés levemente afastados, mais ou menos na largura dos ombros, os joelhos um pouco flexionados. É uma posição de relaxamento. Ou vocês podem trabalhar com uma abertura maior, que é o que a gente fala de Kibadate, com os joelhos mais flexionados, como se estivesse montado a cavalo, aonde esse é mais tradicional, onde a gente vai estar fazendo o movimento de subida do boquém encostando nas costas, com o corte linear parando com ele paralelo ao chão. Então sobe e desce. Só que é só o movimento do boquém. O movimento a posição do corpo ela vai ficar um pouco imóvel agora. Ela pode oscilar um pouquinho? Pode. A oscilação, essa subida enquanto eu subo o boquém e a descida, flexionando os joelhos enquanto eu corto, eu aumento a potência do corte. Mas basicamente se começa com o movimento do braço e do boquém. Percebeu que conseguiu alinhar, especialmente vocês que tiverem alguma câmera, coloca um espelho, tenta visualizar se o corte ele está descendo exatamente alinhado com o nariz de vocês e terminando aqui. Não vale fazer lateral e perder a orelha no corte. Então vamos lá com uma contagem? Paralelo ao chão. Eu vou fazer a leve oscilação, se vocês quiserem começar parado, pode ser também. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse condicionamento, trocar o lado. A mesma ideia de novo. Empunhadura dentro da mão esquerda, não deixa o cabo sair. E o dedinho tem que estar segurando o cabo. A ideia agora não é vocês ficarem trabalhando isso com velocidade ou com material muito pesado. Por exemplo, um boquinho muito pesado. A ideia agora é vocês refinarem digamos assim, o condicionamento do sincronismo muscular, quer dizer, qual é o grupo muscular que vocês estão acionando, né? Qual é a cadeia muscular que vocês estão acionando para coordenar o movimento. É um treino de coordenação muscular. Então, de novo, vamos lá para o outro lado. 1, sem pressa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troca o lado. Agora eu vou pedir para vocês realmente fazerem a oscilação. Então a gente vai subir o corpo quando sobe o boquém e descer o corpo flexionando o joelho quando corta. Tá? Essa vai ser a segunda etapa. É um outro modelo de treino. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Troca o lado. Até onde vai o boquém? Vou fazer lateral. Dê uma olhada. O boquém ele está mais lateral aí. Ele está terminando paralelo ao chão e olha as costas. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa o mais próximo possível. 1, 2, 6, 8. Vamos trocar. Agora, isso vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem. Vai ser um condicionamento da musculatura de perna também. Né? Com essa oscilação a gente vai ganhando a musculatura também de levantar e abaixar. Como a gente trabalha muito com queda no Aikido, essa musculatura das pernas, especialmente a musculatura do core, né? Essa musculatura abdominal, musculatura da lombar, musculatura das pernas, a gente acaba trabalhando bastante. Esse tipo de exercício isolado, ele vai estar condicionando essa musculatura para esse trabalho. Agora, o que eu vou pedir para vocês? Quando vocês fazem o movimento de balanço do boquém, normalmente
a gente trava. Se vocês segurarem muito firme com a mão, vamos lá. Se eu seguro muito firme, aqui dentro ela fica sem jogo. Então eu não sinto nenhum movimento dentro. O movimento fica monobloco. Então percebam que assim, não existe um movimento do cabo dentro da mão. Eu simplesmente estou oscilando o antebraço. Então eu estou balançando aqui. Por mais eu posso movimentar o punho, que é onde vai ter às vezes um movimento um pouco maior, mas se eu seguro muito firme, este trecho do cabo ele está travado dentro da mão. O que eu quero trabalhar? Um relaxamento maior do dedinho, dos dedos aqui do meio, a ponto do boquém conseguir fazer uma leve oscilação dentro da palma da mão. Então perceba, eu não estou movimentando tanto o punho. Por quê? Porque o boquém ele está girando, ele está conseguindo balançar dentro da mão. Eu quero que vocês consigam fazer a oscilação que a gente estava fazendo antes exatamente com isso. Então vamos lá. Eu continuo com o mesmo exercício, vou continuar oscilando, só que agora, no lugar de trabalhar monobloco, eu vou trabalhar tentando fazer esse movimento. Não é o punho fazendo o movimento todo. Tem que ter aquela oscilação do boquém dentro da palma da mão. Vocês só vão obter isso com o relaxamento da musculatura. Então é prática. Vamos lá? Então fiquei, vou fazer levemente inclinado, talvez dê para visualizar um pouquinho mais a oscilação. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troca o lado. Lembrem, não trabalhem com força bruta. Não adianta fazer isso até estourar a musculatura do braço. A ideia é fazer com calma e ir dando tempo da musculatura se adaptar. Vamos lá. 8. Se tiverem que trabalhar mais devagar, trabalhem. 5, 6, 7, 8. Troca. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troca o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ótimo. Dei uma relaxada, levanta um pouco o corpo. Talvez vocês sintam o quadríceps, né? Toda essa musculatura anterior da perna, a posterior também, queimando um pouco, especialmente quando a gente faz essa prática durante muito tempo. O ácido lático vai juntando na musculatura, porque tem um esforço. Então dê uma massagem, faça uma massagem na musculatura se precisar, musculatura do braço. O importante é não exagerar. Isso que a gente trabalhou são coisas bem difíceis de serem feitas corporalmente. Elas são muito simples, porque na verdade assim, são poucos pontos de observação. Então assim, dá flexibilidade aos joelhos, conseguindo a oscilação do corpo enquanto se executa o movimento. Quando a gente faz um Shomen-uchi clássico sem o boquém, quando a gente ataca o parceiro, por exemplo, que a gente para na postura de Kamae, e que vocês vão fazer o Shomen-uchi, o deslocamento do corpo com o Kuriashi, aquele deslizamento para frente, bom, pode ser deslizamento, passo, o deslocamento do corpo para frente, independente do movimento de perna que vocês escolham, ele serve exatamente como um movimento de pêndulo. Esse movimento de oscilação, né, que a gente faz aqui, para aumentar a potência da batida, a gente usa no movimento de deslizamento do corpo. Quando ele desliza, vou deslizar. Esse deslizamento, ele já está trabalhando essa movimentação de, eu vou chamar de pêndulo. O corpo está servindo de pêndulo. A força que a gente está colocando no deslocamento do corpo, ela vai ser toda projetada para o impacto no final. Isso vai ficando claro com os anos de prática. Fazendo esse trabalho que a gente fez antes, né, de entendimento desse processo com o boquém, ele vai ficando mais claro durante a prática. Então assim, vocês vão tendo uma consciência corporal maior. Percebam que não é tanto vinculado à arte marcial. Ele é vinculado ao entendimento que assim, da estrutura do corpo, qual é a parte do corpo que vocês estão utilizando. Em cima disso,
a gente projeta no contexto oriental, especificamente da arte marcial do Aikido, e todos os movimentos tradicionais que ele tem, deslizamento de corpo, movimento de remo, movimento de braço, todos esses a gente projeta esse conhecimento corporal. Então eu estou invertendo um pouquinho o sentido. No lugar de ficar repetindo exaustivamente os movimentos do Aikido para entender a movimentação do corpo muscularmente falando, agora a gente está trabalhando a musculatura do corpo, o entendimento do corpo, para introduzir na aplicação dos movimentos tradicionais do Aikido. Percebam que eu estou invertendo o caminho. É importante vocês fazerem isso de vez em quando, tá? Mesmo os mais tradicionalistas precisam fazer isso. E os modernistas também, o pessoal que fala arte marcial, não me importa se é Aikido, Judô, Kendo, tudo é técnica de esquiva, é desvio de corpo, força. Eles precisam voltar também um pouquinho e trabalhar essa parte tradicional, quer dizer, os fundamentos tradicionais de prática. A gente tem que caminhar pelas duas pontas, as duas introduzem informação na prática. Bom, de novo, Kibadate, então essa postura com os pés afastados. Durante a movimentação de corte, que é esse fortalecimento que a gente está fazendo, trabalhar esta dobra do joelho, né? A flexão do joelho e a extensão, exatamente para a gente ter a oscilação do corpo necessária a aumentar a força do corte. De novo, quem não pode trabalhar com boquém que tem pouco espaço. Mesma coisa. Ichi, mi, sam, si, troca o lado. Ichi, mi, sam, si. Eu posso fazer com os braços, é tudo igual. A linha de corte vai continuar descendo pelo centro do corpo, mais ou menos mirado no nariz de vocês, fazendo a descida até ficar com a mão mais ou menos paralela ao chão, como se estivesse segurando o boquém ou o bastão e ele terminasse paralelo ao chão. Então vamos lá. Flexão dos joelhos, né? Flexão e extensão dos joelhos no trabalho. O movimento de subida e descida do braço, se possível com o boquém com uma amplitude de movimento suficiente para tentar pelo menos dar o contato nas costas durante o movimento, que é exatamente para a gente ter essa abertura torácica, né? Essa abertura da caixa torácica que vai aumentar a capacidade respiratória, o que vai deixar o movimento, né? Os movimentos onde a gente dispõe tem a necessidade de fazer o movimento dos braços para atacar, eles vão ficando com mais molejo, mais flexibilidade, fora a oxigenação que melhora, né? Então tudo isso vai se somando a favor de uma boa execução. Outro detalhe foi a posição das mãos, tá? A posição da mão em relação ao cabo, que de novo, indicador e polegar fecham, só que assim, o dedinho tem que dar pressão. O que interessa pra gente é dedinho e a base do indicador aqui em cima. Então tem sempre esse vínculo, dedinho vinculado com a base do indicador. Durante o movimento, criar um pouco de jogo, aqui eu estou exagerando o máximo que eu posso, onde o boquém tem um certo molejo dentro da mão, mesmo que o punho não se movimente muito. Esse molejo é o que vocês vão trabalhar no final do corte e no início. Então cuidado para não travarem o dedinho, deixar a mão dura e fazer um movimento monobloco, não vai ajudar, tá bom? Bom, senhores, hoje a aula foi mais simplista, tá? Mas o que eu quero que vocês façam é que agora, com calma, se precisar da rebobina a aula, tentem trabalhar mais um pouquinho e com uma execução um pouquinho mais demorada em cada parte. Só lembrem, não sobrecarreguem a musculatura do corpo. Se vocês puderem fazer isso nos próximos dias, assim, todo dia, trabalhem um pouquinho, nem que seja 10 movimentos de corte com a oscilação. Vocês já estão ganhando condicionamento muscular e o melhor, a coordenação muscular que a gente usa durante as aulas de Aikido. Bom, pessoal, muito obrigado e até a próxima.